Deveria você, sendo britânica, defender o Brasil? Um evento chocante ocorreu. A polêmica do rolo de nori em uma escola primária de Londres estava abalando as refeições escolares britânicas. No centro dessa tempestade estava uma mãe inglesa que preparou um lanche para sua filha, gerando um debate acalorado entre os pais e, por fim, mudando a história do almoço escolar primário no Reino Unido. O que realmente aconteceu ali? A revolução do rolo de nori, criada por uma corajosa mãe britânica, será revelada agora. Olá a todos, sou Hannah, uma mãe de tempo integral comum de Londres, Inglaterra. Embora me apresente assim, minha vida não é nada comum. Uma novela brasileira que assisti por acaso aos 16 anos mudou meu destino. Para ser honesta, eu estava cansada da comida britânica. Minha mesa era um ciclo interminável de batatas, feijões e frituras. Até meu jantar de 16 grau aniversário foi um engordurado fish and chips. Foi naquela noite que, ao mudar de canal, parei em uma cena de uma série brasileira. A família estava reunida, saboreando uma refeição quente de feijoada. Eu observei a todos soprando, tomando a sopa colher a colher e cortando os pedaços de carne com tanto prazer que parecia que eu estava sob algum tipo de feitiço, hipnotizada pela tela. O que mais me chocou foi quando, naquela série, vi pela primeira vez uma moqueca de camarão fervendo numa panela de barro. Aquele peixe brilhante misturado com o aroma de coentro e azeite de dendê. O ato de comer uma grande porção com arroz branco parecia um reino desconhecido que despertava meu apetite. Que tipo de lugar era o país que tinha uma mesa assim? Essa simples curiosidade foi o começo de tudo. E essa pequena curiosidade se expandiu da comida brasileira para as novelas e as séries. Quando me dei conta, eu havia me tornado uma completa brasilófila. Como brasilófila, eu queria experimentar a comida brasileira por conta própria, mas logo enfrentei uma dificuldade prática. Naquela época, era extremamente difícil comprar ingredientes brasileiros no Reino Unido. Eu não desisti. Percorri pequenos supermercados asiáticos nos arredores de Londres e, depois de muita luta, consegui comprar farinha de mandioca e pimenta biquinho. Tentei fazer feijoada e acarajé por conta própria. Para ser sincero, o sabor estava muito longe do esperado. Era uma imitação muito amadora da comida que eu via na TV. Ainda assim, todo o processo de procurar ingredientes e preparar a comida me fazia sentir incrivelmente feliz. Mas meus pais se preocupavam com minha obsessão por um país estranho e meus amigos me perguntavam com desaprovação: o que há de errado com você? Eu não conseguia parar. Eu estava muito curiosa sobre o Brasil. Então, aos 20 anos, tomei uma grande decisão: decidi ir ao Brasil pessoalmente. Meus pais ficaram furiosos. Disseram que era um absurdo sair do Reino Unido para ir a um país numa ilha distante da América do Sul. Mas minha mente estava feita. Obtive um visto de estudo de idiomas e finalmente embarquei no avião para o Rio de Janeiro. Minha vida no Brasil foi realmente além da minha imaginação. A comida deliciosa era um dado, mas o calor humano das pessoas e a cultura vibrante das feiras e praias eram incrivelmente compatíveis comigo. Por um momento, até me perguntei se eu não teria sido brasileira na vida passada. Talvez porque fosse o oposto do ambiente que eu havia experimentado na Inglaterra. O Reino Unido, com seu tempo sempre nublado e cinzento, tinha um ar pesado e um clima sempre sombrio. Mas o Brasil era diferente. Era um mundo novo, brilhante, apaixonado e delicioso. Estudei muito português na escola de idiomas e também arrumei um emprego de meio período. Foi lá que conheci meu atual marido, Tiago. Tiago se aproximou de mim quando me viu trabalhando com meu português amador. O que começou como um pequeno encontro acabou em casamento. No início, minha sogra estranhava a nora estrangeira, mas quando percebeu o quanto eu gostava do Brasil e de sua culinária, ela me ensinou a cozinhar, uma receita de cada vez. Desde o método de fazer o autêntico pão de queijo até os segredos de um bom vatapá e a arte de enrolar acarajé, foi uma grande sorte na minha vida ter podido herdar essas habilidades. Mais tarde, nossa filha Lina nasceu e passamos momentos felizes no Rio de Janeiro. Lina cresceu comendo comida brasileira e estava muito familiarizada com a mesa sempre cheia de arroz, feijão, sopa quente e 3 ou 4 acompanhamentos. Ela comia o almoço nutritivo da escola brasileira e era tipicamente uma criança com paladar brasileiro. Mas um dia, meu marido recebeu uma ordem de transferência para o ramo de Londres.
Depois de 15 anos, eu estava voltando para minha terra natal. Eu não sabia se ficava feliz ou assustada. Acima de tudo, eu estava preocupada. Será que uma criança que só havia crescido no Brasil conseguiria se adaptar à escola no Reino Unido? Essa preocupação pairava constantemente sobre mim. E assim, 15 anos depois, voltei à Inglaterra. A vida de nossa família no Reino Unido começou. Mas o que me esperava ali era algo que superava em muito a minha imaginação. No momento em que pousamos no aeroporto de Heathrow, o ar familiar e ao mesmo tempo estranho encheu meus pulmões. 15 anos se passaram. Londres, a terra natal que eu havia deixado aos 20 anos, naquela época o Brasil me parecia estranho. Agora, a Inglaterra é que me parecia estranha. As placas nas ruas, o sotaque das pessoas, até o ar e o clima frio, embora fosse o lugar onde nasci e cresci, eu me senti estranhamente como uma forasteira. Lina ficou tensa assim que chegamos ao aeroporto. Aos 9 anos, o Reino Unido era um mundo totalmente diferente para uma criança que só havia crescido no Rio de Janeiro. Ela falava inglês, mas ainda era amadora e tudo ao redor parecia estranho. Meu marido, Thiago, foi para o trabalho e eu levei Lina para a nova escola. Os prédios de tijolos antigos da escola britânica transmitiam uma sensação de peso, diferente da atmosfera das instalações luminosas e limpas das escolas brasileiras. No portão da escola, Lina agarrou minha mão, a palma pequena, úmida de suor. Era óbvio o quão nervosa ela estava. O primeiro dia passou melhor do que eu esperava. A professora Siona Anderson apresentou Lina à turma de forma amigável. Disseram que algumas crianças se aproximaram com expressões de curiosidade. De volta para casa, a tensão no rosto de Lina havia diminuído um pouco. Ela disse, timidamente, que tinha sido tudo bem. Só de ver essa expressão, fiquei um pouco aliviada. O problema começou no segundo dia. Lina voltou para a casa da escola com um semblante excepcionalmente sombrio. Perguntei com cuidado o que havia acontecido e obtive uma resposta inesperada. Estou com fome, ela disse. Ela mal tinha comido o almoço. Perguntei o que ela tinha comido. Lina suspirou profundamente e disse: fish and chips, batatas fritas e feijão enlatado. O cardápio do dia era frito ou enlatado. Era claro que seria difícil para Lina, acostumada com o almoço nutritivo da escola brasileira, se adaptar. Lembrei-me do almoço da escola brasileira, arroz e feijão quentes, sopa quente e 3 ou 4 acompanhamentos eram o básico. Ovos cozidos ou vegetais estavam sempre disponíveis. E pratos caseiros, como carne moída com legumes ou frango xadrez, apareciam com frequência. Lina cresceu comendo um almoço cujo cardápio havia sido cuidadosamente planejado por nutricionistas, considerando calorias e equilíbrio nutricional. Mas o almoço britânico? Para ser honesta, não era muito bom nem quando eu era estudante. Eu esperava que tivesse melhorado após 15 anos, mas parecia não ter mudado muito. Ainda era gorduroso e pobre em vegetais. Lina voltava para casa todos os dias faminta. Quer que nossos filhos também se tornem brasileiros? A senhora é uma traidora. A palavra traidora cravou-se em meu coração como um prego. O auditório ficou em alvoroço. Eu não conseguia dizer uma palavra. Meu rosto estava em chamas. Eu era uma traidora na minha terra natal. Voltei para casa e chorei alto. Mas enquanto chorava, pensei: por que estou chorando? É um crime preparar comida para minha filha? Quando as lágrimas pararam, tomei uma decisão. Eu não podia recuar. Eu tinha que lutar. O problema era como lutar. Faltava uma semana para a próxima reunião de pais. O lado de Jéssica anunciou que proporia formalmente uma moção para proibir a entrada de comida estrangeira. Eu estava me sentindo perdida. Foi então que recebi um telefonema inesperado. Mãe da Lina, sou Thomas. Posso falar com você sobre o rolo de nori? Você tem um tempo? Thomas era o nutricionista responsável pelo almoço escolar, a pessoa que planejava o cardápio das crianças e gerenciava o equilíbrio nutricional. Eu estava curiosa para saber por que ele estava entrando em contato comigo. Quando nos encontramos, soube que Thomas tinha ouvido falar da polêmica do rolo de arroz e ficado curioso sobre a comida. Thomas me pediu a receita e a lista de ingredientes do rolo de arroz. Ele disse que queria
analisar precisamente o conteúdo nutricional. Contei a ele, surpresa. Alguns dias depois, Thomas me ligou, sua voz animada. Mãe da Lina, isto é excelente. O resultado da análise saiu. Você tem que ver por si mesma. Os dados que Thomas me mostrou foram chocantes. Tabela de composição nutricional de um autêntico rolo de nori brasileiro. Carboidratos, proteínas de carne seca e ovo, fibras e vitaminas estavam equilibrados. Em particular, embora contivesse apenas maxixe e alguns vegetais, o teor de vegetais era maior do que o esperado. Em contraste, os dados médios do almoço escolar britânico, o teor de gordura era 3 vezes maior que o do rolo de arroz. A ingestão de vegetais era menos da metade. O teor de sal também era muito maior. Thomas disse com seriedade: gostaria de apresentar esses dados na reunião de pais. Tudo bem para você? Um aliado inesperado. Claro que concordei. No dia da reunião, o auditório estava ainda mais lotado do que da última vez. Jéssica foi a primeira a apresentar a moção para proibir a comida estrangeira. Era sobre proteger a tradição britânica e que as crianças ficariam confusas. Quando ela terminou, Thomas levantou a mão. Como nutricionista, posso compartilhar alguns dados. Thomas projetou a análise na tela. Tabela comparativa de nutrição do rolo de nori e do almoço britânico. Os números não mentiam. O auditório ficou em alvoroço. Para ser honesto, o rolo de nori é um dos cardápios mais nutricionalmente equilibrados que já vi para uma lancheira. As crianças gostam e naturalmente comem vegetais e proteínas de boa qualidade. Isso não é um problema, mas sim uma oportunidade. A Sonara Anderson, a professora, também se levantou. Concordo com o Sr. Thomas. Depois que Lina trouxe o rolo de arroz, as crianças da minha turma ficaram mais felizes na hora do almoço. Crianças que odeiam vegetais conseguiram comer o maxixe no rolo de arroz. O clima está mudando. Mas Jéssica não recuou. E daí, se a nutrição é boa, este não é puramente um problema de comida. É um problema de tradição. E mais, as crianças podem estar achando isso novo agora. Pode ser bom 1 ou 2 vezes, mas se aparecer todo mês, elas vão enjoar e parar de comer. As opiniões a favor e contra estavam em um impasse. A conclusão foi que o resultado seria decidido por votação na próxima reunião. A vitória ainda estava em aberto. O dia da votação chegou. Eu não dormi bem a semana inteira. Sentia-me estranha ao encontrar outros pais no portão da escola. Quem votaria a favor, quem votaria contra, era impossível saber apenas olhando para as expressões. O lado de Jéssica parecia estar fazendo lobby silenciosamente e eu não podia fazer nada. Na noite anterior à votação, Lina entrou no meu quarto. Mãe, vai acontecer algo amanhã? Eu não tinha contado os detalhes à minha filha, apenas que haveria uma reunião na escola. Lina perguntou baixinho, é por causa do rolo de arroz? Os amigos disseram que as mães estão se reunindo para decidir algo. Meu coração afundou. Os boatos estavam circulando até entre as crianças. Os olhos de Lina tremeram. Mãe, eu só não levo mais o rolo de arroz, tá bem? Assim você não terá mais problemas, não é? Por um instante quase chorei. O que uma criança de 9 anos estava se preocupando? Abracei Lina com força. Não, a mamãe vai cuidar disso. Você não se preocupe com nada. Na tarde do dia seguinte, entrei no auditório. As cadeiras estavam dispostas em fileiras, quase todas ocupadas. A tensão pairava no ar. O diretor, o Sr. Harris, presidia. Havia apenas uma moção, se seria introduzido o Dia do Almoço Brasileiro, que incluiria a culinária brasileira no cardápio oficial uma vez por mês. A condição era que, se fosse bem sucedido, a introdução de pratos de outros países seguiria. Jéssica falou primeiro. Não é óbvio que as escolas britânicas comam comida britânica? Não podemos turvar a identidade do nosso grande império britânico. As crianças ficaram confusas. Aplausos irromperam. Jéssica tinha muitos apoiadores. Em seguida, foi a vez do nutricionista Thomas. Ele reafirmou os dados de análise nutricional da vez anterior, explicando calmamente com números e estatísticas. A professora, a senhora Anderson, também compartilhou sua experiência em sala de aula. Então, o diretor olhou para mim. Era a minha vez. Levantei-me, minhas pernas tremendo. Dezenas de olhares se voltaram para mim.
Meu coração estava prestes a saltar do peito, mas eu comecei a falar. Eu também sou britânica, nasci e cresci neste país, mas morando no Brasil por 15 anos, aprendi algo muito importante, que comida boa não tem fronteiras. Minha filha teve problemas estomacais, mas cresceu saudável comendo comida brasileira. Qual é o problema nisso? Proteger a tradição é importante, claro. Mas se há uma maneira melhor, não é também a tradição mais importante aprender e aceitá-la? Pensei nisso, o auditório ficou em silêncio por um momento. Vi algumas pessoas acenando com a cabeça. A votação começou. Foi feita por um simples levantar de mãos. Em meio à expectativa de todos, o resultado foi anunciado. A favor, 47 votos. Contra, 44 votos. Foi uma aprovação apertada, por apenas 3 votos. O rosto de Jéssica empalideceu. Ela me encarou. Espere e verá. Se fracassar, não será apenas você que perderá. Você pensou em como será a vida da sua filha nesta escola? Não era apenas um aviso. O primeiro almoço brasileiro tinha que ser um sucesso. Se fracassasse, tudo terminaria ali. Eu só tinha uma opção: o sucesso. Acordei às 4 da manhã, 1 hora antes do despertador. Mal dormi. Simulei centenas de vezes na minha cabeça. Quantos rolos de arroz devo fazer? A proporção do tempero da moqueca está certa? E se as crianças não gostarem? Acendi a luz da cozinha, tirei os ingredientes. A carne tinha sido marinada em azeite de dendê na noite anterior. Os ingredientes do arroz carreteiro também estavam pré-cortados. O recheio do rolo de arroz estava todo pronto. Minhas mãos tremiam. Cozinhei por 15 anos, mas o corte de hoje parecia estranho. A voz da minha sogra ecoava em meus ouvidos. A comida sente o coração. Se você estiver nervosa, o sabor também fica ruim. Respirei fundo, comecei por Lina. Eu não podia desmoronar aqui. Antes do amanhecer, todos os preparativos estavam concluídos. Decidi enrolar o rolo de nori na escola. Ele amoleceria com o tempo. A moqueca de peixe e o arroz carreteiro foram colocados em recipientes e levados. Quando cheguei à cozinha da escola, Thomas estava esperando. Sona Hannah, vamos fazer isso juntos. Thomas e 2 cozinheiros da merenda me ajudaram. Refogamos a carne em fogo alto, misturamos o arroz saboroso e enrolamos o rolo de nori. A cozinha se encheu do aroma da culinária brasileira. Um dos cozinheiros fungou. Que cheiro é esse? É delicioso. É o óleo de dendê e o refogado de coentro, o ingrediente secreto da comida brasileira. Enrolei mais de 100 rolos de nori. Meu pulso doía, mas eu não conseguia parar. Havia sinceridade em cada um deles. A hora do almoço chegou. As portas do refeitório se abriram e as crianças entraram. O primeiro garoto parou diante da bandeja, onde estavam dispostos o rolo de nori, a moqueca de peixe e o arroz carreteiro. Seus olhos e narinas se arregalaram. Uau, que cheiro bom, que colorido! Uma após a outra, as crianças fizeram fila. A fila logo ficou longa. As crianças que pegavam o rolo de arroz tinham expressões cheias de curiosidade. Lina veio com seus amigos. Ela me viu e sorriu. Aquele sorriso me deu força. O refeitório gradualmente ficou barulhento. Sons vinham de todos os lados. Isso é muito bom. Ei, prove este. Que delícia essa carne. O que é esse macarrãozinho? Como é tão mastigável. Mais um rolo de arroz, por favor. As bandejas ficaram vazias em um instante. A quantidade preparada quase não foi suficiente. Os pratos das crianças estavam quase todos limpos. Thomas disse animadamente: Senhora Hannah, veja, a lixeira está quase vazia. É a primeira vez que isso acontece. Os dados compilados após o almoço foram surpreendentes. A quantidade de lixo alimentar foi a mais baixa da história. A taxa de ingestão de vegetais foi o dobro do normal. A pesquisa de satisfação das crianças também foi esmagadoramente positiva. Ao sair do refeitório, alguém bloqueou meu caminho. O mundo pareceu parar. O que ela diria agora? Mas a expressão de Jéssica era diferente do que eu esperava. Eu vou ser honesta, ela começou. Meu filho Oliver normalmente mal come uma tigela, mas hoje ele limpou o prato e ainda voltou para pegar mais. Eu o criei por 8 anos e nunca soube que ele era uma criança que comia tanto. Jéssica fez uma pausa.
Então ela disse, você ganhou, eu tenho que admitir quando perco. Alguns dias depois, Jéssica me ligou. Ela disse que o filho dela não parava de falar sobre o rolo de nori, perguntou se eu poderia fazer para ele em casa. Ela me pediu a receita do rolo de arroz. No começo, pensei que fosse uma piada. Não foi ela quem me chamou de traidora, mas Jéssica disse com sinceridade. Eu era muito fechada antes. Agora acho que entendo um pouco por que você ama tanto a comida brasileira. Naquele fim de semana, convidei a família de Jéssica para a nossa casa. Fizemos rolos de nori juntas. Oliver, o filho de Jéssica, estava fascinado por enrolar o rolo de arroz. Lina o ajudou sorrindo. As crianças que se sentiram estranhas há algumas semanas agora eram amigas. O Dia do Almoço Brasileiro tornou-se um evento regular, fixado para uma vez por mês. Não apenas o rolo de nori, mas também moqueca, acarajé e arroz carreteiro eram servidos em rodízio. Cada vez a quantidade de lixo alimentar atingia um novo mínimo. A ingestão de vegetais pelas crianças continuou a aumentar. Thomas compilou esses dados e os relatou ao Departamento de Educação de Londres. Logo depois, o Departamento de Educação ligou. O responsável disse que queria visitar a escola pessoalmente. Eu estava nervosa novamente no dia da visita do Departamento de Educação, mas o clima era amigável. O responsável observou o refeitório e, após confirmar a reação das crianças, exclamou: nunca vi resultados como este. O aumento na ingestão de vegetais é impressionante, mas o mais importante é que as crianças estão felizes comendo. Isso é o que mais impressiona. O Departamento de Educação fez uma sugestão. Eles disseram que queriam apresentar este caso a outras escolas e perguntaram se eu poderia atuar como consultora. Eu, uma mãe de tempo integral, me tornando consultora do Departamento de Educação, parecia um sonho. Depois disso, escolas de toda Londres começaram a ligar, perguntando como eu comecei, como planejei o cardápio e onde consegui os ingredientes. Eu respondi a todas as perguntas da melhor maneira possível. Visitei algumas escolas pessoalmente e realizei demonstrações de culinária. Lina também mudou muito. A criança retraída, quando chegou à Inglaterra agora, apresentava a cultura brasileira aos amigos com confiança. Quando havia um tempo para apresentações culturais na escola, ela se oferecia para explicar a culinária brasileira. Os colegas de classe chamavam Lina de especialista em comida brasileira. Um dia, Lina disse: mãe, eu quero ser alguém que ensina a cozinhar, como você, no futuro. Alguém que faz bem a comida brasileira e a comida inglesa. Não é legal ser assim? Meu coração ficou comovido. Uma criança que encontrou sua identidade entre duas culturas. Era exatamente o que eu esperava. Recentemente, ocasionalmente, lembro-me do dia em que fui rotulada de traidora. Naquela época, eu me senti muito magoada e irritada. Eu só queria dar uma boa refeição para minha filha. Por que eu, uma britânica, tinha que ser a pessoa que abandona seu país? Mas agora penso diferente. Eu era apenas uma mãe comum preocupada com a alimentação da minha filha. Mas esse coração comum foi além do que eu imaginava. Começou com uma lancheira e mudou o almoço da escola. Não foi nada de extraordinário. Liguei por vídeo para minha sogra e mostrei a ela o vídeo das crianças britânicas saboreando o rolo de nori. Minha sogra riu e disse: nossa nora se tornou uma missionária da comida brasileira na Inglaterra. Os ensinamentos que te dei finalmente valeram a pena. Meu marido, Tiago, também está orgulhoso. Esposa, você sabe o quanto você se preocupava quando chegamos a Londres? Com medo de que Lina não se adaptasse à escola, com medo de que ela não comesse bem. Você suspirava todas as noites, eu vi. Mas agora Lina é a celebridade da escola e você até mudou o almoço da escola. Minha esposa é incrível. Sinceramente, eu também não sabia que a lancheira de uma filha poderia trazer uma mudança tão grande. Eu ainda faço rolos de nori com frequência, pois outras escolas me convidam para demonstrações. O processo de espalhar o arroz no nori, colocar os ingredientes e enrolar agora é automático para minhas mãos. Algum dia quero transmitir o valor da culinária brasileira para mais pessoas. Não apenas no Reino Unido, mas em outros países também. Eu não tenho planos grandiosos ainda. Apenas farei isso lentamente, como os rolos de nori que enrolo cuidadosamente um por um, porque aprendi que pequenos começos podem criar grandes mudanças. Ocasionalmente, lembro-me das mãos quentes da minha sogra quando ela me ensinou a enrolar o rolo de arroz pela primeira vez. Não consigo esquecer aquela técnica. Agora,
Essa técnica foi transmitida para distante Londres. Algum dia, minha filha, Lina também transmitirá esse sabor e esse coração para alguém, sem alteração, porque o profundo carinho contido em um rolo de nori é assim que se transmite de geração em geração. E eu sou Hannah, a mãe de Lina e esposa de Tiago, que conta esta história a todos,